Boa noite, irmãos. Quinta-feira, a gente fica cansado, né? Vindo para a igreja toda noite, né? Não fica? Não? Alguns cansam. Já tivemos a semana de oração, dos 10 dias de oração, há poucas semanas atrás. Mas é muito bom poder estar aqui. Amanhã nós vamos finalizar esta série. No sábado haverá outro programa. Amanhã nós finalizamos esta série de temas sobre radiografia. Hoje vamos falar sobre a radiografia da cruz. E vamos ler muitos textos bíblicos hoje à noite. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura, porque são muitos textos. Eu poderia ter optado por um caminho mais curto, mas eu acho que o caminho mais longo, o resultado será melhor no final. Por isso vamos ler mais textos. Mas vamos fazer um rápido replay do tema de ontem. Ao olhar a radiografia da tentação, me chama a atenção a advertência de Jesus: vigiem e orem, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A natureza carnal é fraca. Esta é a nossa natureza natural com a qual nascemos. A espiritual que recebemos de Jesus quando o aceitamos como Salvador, ela é forte. Porém, temos que vigiar, disse Jesus, e orar. Outra coisa, no tema de ontem, eu cheguei à conclusão de que nós temos que orar mais preventivamente do que corretivamente. Orar antes de acontecer. Orar para que quando eu tiver vontade de pecar, que eu não tenha oportunidade. E que quando eu tiver oportunidade, que eu não tenha vontade. Orar antes de acontecer. Ore por você, para que você não caia em tentação. Ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, pela sua família, para que não caiam em tentação, para que quando forem tentados, resistam ao tentador. E outra coisa do tema de ontem, eu gosto de pensar que Jesus é o leão da tribo de Judá. E como tal, só ele como leão pode vencer o leão Satanás, que vive ao nosso redor procurando alguém para devorar. Só um leão pode vencer um leão. O diabo, ele é comparado a um leão que ruge, sempre pronto a devorar a primeira presa oportuna. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele pode nos defender. E isso é muito bom. Vamos então ao tema de hoje, radiografia da cruz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Vamos ler os versos 1 e 2. João Batista começa a pregar. João Batista era um camarada exótico, fora da casinha, né? Morava no deserto, solteirão, vestia roupas de peles, comia gafanhotos, era gafanhotos mesmo. Tem gente que diz que era uma espécie de feijão, não, era gafanhoto mesmo. Tinha bastante gafanhoto no deserto e há um tipo de gafanhoto comestível. Nós não temos o hábito de comer gafanhotos, mas há um tipo de gafanhoto que no livro de Levíticos aparece na lista dos insetos que podem ser
comidos e devorados pelos seres humanos que gostam de uma carninha, né? De um grilinho frito, tá bom? 3, Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque é chegado, está próximo o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Capítulo 4, vira uma página, verso 17. Agora Jesus pregando, logo depois de ser tentado no monte da tentação. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo, ou é chegado, o reino dos céus. O que significam essas palavras? João Batista diz que o reino de Deus estava chegando e ele estava pensando em Jesus, ele estava anunciando o Messias. E Jesus, quando começa a pregar, prega a mesma coisa: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Eu preciso que você se concentre e que acompanhe a minha linha de raciocínio com a Bíblia, tá bom? Se você não acompanhar a linha de raciocínio, você vai ficar perdido, tá bom? Consegue? Vamos lá? Vamos a Isaías agora. É agora que vamos começar a ler muitos versos da Bíblia. Isaías, capítulo 9. Vamos começar pelo capítulo 9. Antes eu quero dizer uma coisa para você. Espero que você não se choque com o que eu vou dizer. O profeta Isaías não escreveu para você e para mim. Ele não escreveu para nós. O profeta Isaías viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Para você ter uma ideia do que são 800 anos antes de Cristo, só para você ter uma ideia comparativa, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil em 1500, há 520 anos atrás. Quanto tempo são 800 anos? Antes de Jesus. E isso foi com Moisés, isso foi com os profetas, todos eles foram usados por Deus com um fim e um propósito específico em mente para atingir uma situação do momento histórico em que viveram. O profeta Daniel recebeu uma orientação de Deus dizendo assim: sela esse livro, porque tudo que eu te mostrei é para o tempo do fim, é para muito tempo depois. Daniel, sim. A Bíblia, ela serve para nós, e ela tem princípios para nós, mas muito do que foi escrito não foi escrito para nós. Não fique chocado não, porque é assim. Vamos ver o que Isaías escreveu para o povo de Israel. Isaías está fazendo profecias sobre a vinda do Messias. Veja o que ele diz, capítulo 9. Vamos ler o verso 1 e 2, depois vamos passar para o 5 até o 7. Mas para a terra que estava aflita, eu vou ler nessa minha versão aqui, que é a Nova Almeida atualizada, gosto dessa linguagem. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, esse último tempo não é o nosso último tempo.
embora possa ser também no nosso último tempo. Mas o profeta está falando de um último tempo no contexto do povo de Israel. Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 5 em diante: porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O que o profeta está dizendo? Que quando o Messias viesse, o menino nos nasceu, e o seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Deus, nomes divinos para Deus. Haverá mudanças políticas, sociais para o povo de Deus. O profeta está falando 800 anos antes. Ele vai se assentar no trono de Davi. Ele vai estabelecer um governo. E quando ele governar, haverá paz. Eu queria que você esquecesse a nova terra, esquecesse a volta de Jesus. Tente se colocar na época em que Isaías viveu e a profecia que ele está fazendo. Ele está profetizando que quando o Messias nascesse como menino, ele iria trazer paz em Israel, iria reinar no trono de Davi. Ok? Vamos ao capítulo 11, vire aí um pouquinho, verso 1 em diante. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Quem é o tronco de Jessé? Quem é o filho de Jessé? Quem é? Jesus. Não, Jesus só. Do tronco de Jessé, sairá um rebento, um galhinho pequenininho, e das suas raízes brotará um renovo. Das raízes, um novo broto, é uma figura de linguagem. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer, esse rebento, esse tronco de Jessé, ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Verso 5: o cinto dele será a justiça, a verdade a faixa da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo, o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano nem algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá com o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta está dizendo
que quando surgisse o rebento de Jessé, o tronco da raiz de Davi, ele iria julgar com equidade, com justiça, sobretudo os pobres. E aí o lobo habitaria com o cordeiro, o leopardo iria se deitar com o cabrito, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Esquece vida, nova terra. O profeta está dizendo que quando o Messias viesse, isso iria acontecer nesta terra. O leão comeria palha como boi, a ursa e a vaca pastariam juntas, o leopardo iria se deitar junto com o cabrito, e uma criança pequenina iria brincar com a toca da cobra, com a cobra na toca e com a serpente, e não haveria nenhum problema, porque não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Que monte? De Sião, que nós estudamos na lição da escola sabatina há 2 sábados atrás, o Monte Sião. Porque a terra se encherá com a glória do Senhor, com o conhecimento do Senhor. Quando? Quando o rebento de Jessé surgisse e quando ele reinasse. Lembra o que Jesus falou quando ele começou a pregar? É chegado o reino dos céus. João Batista disse: o reino dos céus está chegando. O profeta está falando o que iria acontecer. Veja no capítulo 35 de Isaías. Eu tive que pensar alguns versos, porque o livro de Isaías é uma coisa fantástica sobre profecias messiânicas. Isaías 35. Acompanhem comigo, senão você vai ficar boiando. Acompanhem comigo. Isaías 35, verso 1. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Hoje nós aplicamos esse texto para a volta de Jesus, para a nova terra, mas o profeta Isaías não estava falando de nova terra, ele estava falando do que iria acontecer quando o Messias viesse. O ermo, o deserto iria florescer com a vinda do Messias, e eles viriam a glória de Deus. E aí o verso 3 diz: fortaleçam as mãos frouxas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, areia escaldante se transformará em lagos, a terra seca e mananciais de água, onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso iria se cumprir quando Jesus veio a essa terra, quando o Criador, a raiz de Jessé,
o nosso Salvador se tornasse ser humano para viver entre nós. Ali, os desertos irão florescer, vão produzir águas. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos abertos. Os coxos serão curados, a língua dos mudos cantará. Promessa de Deus quando Jesus viesse a esta terra. Quando o reino de Deus fosse estabelecido nesta terra. Com Deus conosco. Deus conosco. Mas vamos ler mais um. Isaías 65. Todos esses textos hoje nós os reaplicamos para a nova terra. Porque infelizmente nada disso se cumpriu. Por quê? Por quê? Rejeitaram o Messias. Mas daqui a pouco eu vou explicar. 65. Pensa no profeta falando para o povo, 800 anos antes de Jesus vir, nascer, de como seria Israel e a terra com Jesus. Verso 17, 65, 17 em diante. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Jesus iria criar um novo céu e uma nova terra. Esse era o plano de Deus, que não pôde ser cumprido. Deus vai cumprir isso agora, de uma outra forma, de uma outra maneira. Exultem, alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Esqueçam nova terra, pense no que o profeta está profetizando para Jerusalém terrestre, com o Messias, Deus conosco. Quando o menino nascer, cujo nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Jessé, o Espírito de Deus estará sobre ele. Os coxos andarão, os cegos verão, os mudos cantarão, os surdos ouvirão, os desertos irão florescer e produzir água. Pense nisso. Haverá alegria em Jerusalém, nunca mais se haverá nela voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos, será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos, então será amaldiçoado. As pessoas entram em parafuso quando leem esse texto pensando na nova terra. Então vai ter morte na nova terra? O profeta não estava falando de nova terra. O profeta estava falando de Jerusalém terrestre. Quando o Messias viesse viver aqui, haveria tanto esplendor, tanta glória. E a longevidade do meu povo será como a da árvore. E morrer jovem será morrer de 100 anos. Porque assim seria quando o Messias viesse estabelecer o seu reino. Construirão casas, verso 21, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão o seu fruto, não construirão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos.
não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Onde é o santo monte de Deus nessa época? Onde era o santo monte de Deus? Onde era? O Monte Sião. E o que está construído no Monte Sião? Jerusalém. A cidade de Jerusalém, o Monte Sião. Onde foi que Abraão sacrificou Isaque? Foi sacrificar Isaque. Aonde? No Monte Moriá, que é o Monte Sião, que é a rocha do domo, onde hoje está a mesquita. Ali onde Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. E onde Salomão construiu o templo, e que foi destruído por Nabucodonosor, e que Zorobabel reconstruiu e Herodes reformou, e que foi o templo onde Jesus viveu, andou e frequentou, e expulsou 2 vezes os cambistas que estavam fazendo mercado na casa de Deus, e que foi destruído no ano 70, e aí os judeus foram dispersos. E como nós conversávamos ontem, os judeus hoje planejam reconstruir o templo, o 3º templo, porque eles ainda esperam o Messias, e vão esperar sentado, porque já veio, só que não aceitaram. Só que eu sei o que o diabo vai fazer, para enganar esse povo, porque o Espírito de Profecia fala para nós o que Satanás vai fazer. Só que eles têm que construir o templo no lugar do antigo. E para construir no lugar do antigo tem que fazer o quê? Derrubar a mesquita. E aí você pensa que vai acontecer. Imaginem. E está lá, eles têm uma associação do 3º templo, todos os móveis prontos, tudo, roupa sacerdotal, tudo. Até a última coisa que faltava ele já tem, que é a cinza da bezerra ruiva, que finalmente nasceu faz uns 3 anos, uma bezerra ruiva, totalmente ruiva, vermelha, não sei se já imolaram ou não, que será imolada, queimada, e cujas cinzas serão usadas para purificar o lugar onde será reconstruído o 3º templo. Que pena, o sonho de Deus não se cumpriu para Israel. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, dá uma olhadinha no Evangelho de Lucas. Olha aqui, Lucas capítulo 4. Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, aonde ele fora criado. Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Onde Jesus ia aos sábados? Na sinagoga. Segundo o quê? Por quê? Porque ele guardava o sábado. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, Jesus lendo, imagine a cena, na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr liberdade aos oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele estava lendo o que o profeta Isaías havia escrito. Tendo então fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente
e sentou-se, porque assim se fazia. Lia-se a escritura em pé, com aquela cobertura assim na cabeça, terminava-se a leitura, fechava-se o livro, se assentava numa cadeira especial e aí se explicava o que havia lido. Jesus sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Sabe o que significa a palavra me ungiu? É Messias. Messias é ungido em hebraico. Cristo é ungido na língua grega. E ungido em português. O sacerdote, para ser sacerdote, ele era ungido com óleo. O profeta era ungido com óleo, separado para uma função. Jesus foi ungido no batismo com o Espírito Santo, em forma de pomba que desceu sobre ele. E por que com 30 anos? Porque um sacerdote começava o seu ministério aos 30 anos, um profeta aos 30 anos, e um escriba, qualquer professor, começava a lecionar e a ensinar com 30 anos. Ninguém em Israel ensinava com menos de 30 anos. Jesus ensinou lá com 12 no templo, mas era assim, não era em público. Por isso ele ficou esperando até chegar 30 anos, lá em Nazaré, trabalhando na carpintaria de José. E quando chegou aos 30 anos, agora chegou a hora, ele se dirigiu e ele foi ungido. Então quando ele disse assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, eu sou o Messias. É isso que Jesus disse, eu sou o Messias. Quando a gente diz assim, Jesus Cristo, a gente está falando de Jesus Messias. Para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é o ano aceitável do Senhor? O ano jubileu, do júbilo, da salvação, da redenção eterna. Jesus diz assim, hoje se cumpriu essa escritura que eu acabei de ler. Todos davam testemunho dele, diz o verso 22, e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saía dos lábios, e aí perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Dirão todos, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, completem, em vez de cantar, em vez de regozijar, em vez de se alegrar, o Messias chegou, o cumprimento do que os profetas disseram, está entre nós o Filho de Deus, o nosso Redentor, se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Você entende? Agora veja João, capítulo 1 de João.
João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com quem? E o Verbo era o quê? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Agora veja o verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E tudo aquilo que Deus sonhou para o Monte Sião, para Jerusalém e para o seu povo, não pôde se cumprir. Deus mudou os planos. O foco foi mantido, mas a forma de executá-lo, os planos mudaram. Jerusalém terrestre perdeu a sua oportunidade. Lembram quando Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém? Ele parou no Monte das Oliveiras. Alguém já esteve lá pessoalmente, dos que estão aqui? Parou no Monte das Oliveiras. De cima do monte dá para ter uma visão completa da cidade. E a Bíblia diz que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintinhos, mas tu não quisestes. Jesus falou estas palavras chorando. Quantas vezes, mas tu não quisestes. E estas palavras de Isaías, do lobo comer palha como boi, do leão comer palha como boi, sabe? Isso vai se cumprir na nova terra, porque não pôde se cumprir aqui. E tem outro detalhe: Deus fez uma nova Jerusalém, porque no plano original dele, com a vinda do Messias, Jerusalém terrestre se transformaria na capital do reino de Deus nesta terra. Mas como falhou, no Apocalipse, Deus revela aos seus filhos a nova Jerusalém, da qual o artífice e construtor é o Senhor. E quando Jesus voltar e levar os seus filhos para os céus, e eles passarem 1000 anos de férias nos céus, só 1000 anozinhos, só para ter um gostinho de como é o céu, só 1000 anos assim, uma palhinha da eternidade, e eles retornarem para esta terra, para a aniquilação total do diabo, para a execução do juízo final,
Oliveiras vai se tornar uma grande planície, e ali vai ser a Nova Jerusalém, naquele lugar, no Monte Moriá, no lugar onde Jesus morreu. E o ápice da rejeição do seu povo aconteceu no capítulo 27 de Mateus. Mateus 27, verso 15 a 26. 27, 15 a 26. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. E naquela ocasião eles tinham um preso muito conhecido, chamado como? Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, chamado Messias? Porque sabia que era por inveja que eles o tinham entregado. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Você sabia que Pilatos podia ter livrado Jesus desse sofrimento que lhe foi aplicado depois desse julgamento? Se Pilatos fosse um homem de verdade, ele teria salvo Jesus, não da morte, ele iria morrer, mas do escárnio, da zombaria, da cruz. E Deus deu um sonho para a mulher de Pilatos, e ela o avisou, e Pilatos sabia que Jesus era justo, ele sabia que ele não era culpado, ele conhecia a corja que estava ali incitando a multidão para matar Jesus, sacerdote e companhia limitada. Mas ele foi covarde. O dia que você tiver curiosidade, procure ler o fim da vida de Pilatos. Mas os principais sacerdotes, verso 20, e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. E de novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Chamado Messias? E todos responderam: que seja crucificado. E Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Covarde. Achou que com essa atitude ele seria inocente do sangue de Jesus. E o povo lhe respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Você conhece a história dos judeus? Ok. Alguém pergunta assim: por que são tão perseguidos? Porque o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Pastor, o senhor está sendo xenofóbico? Não, nem um pouco. Pelo contrário, admiro a garra, a determinação, a inteligência, as bênçãos de Abraão ainda estão sobre esse povo. E muitos de vocês aqui são descendentes de Abraão, hein? E não sabem que são descendentes de Abraão. Mas eles escolheram, eles que optaram, que a culpa caia sobre nós. Pode lavar sua mão, você está inocente, tudo bem, deixa, a gente aguenta o tranco. Então Pilatos soltou Barrabás, e o covarde mandou açoitar Jesus
entregando-o para ser crucificado. A cruz era o pior tipo de morte que havia. Era tão terrível que um cidadão romano não podia ser crucificado. E Jesus foi crucificado. Naquela noite ele foi tirado a fórceps do Getsemane, onde ele sofreu. E ali Jesus derramou sangue no Getsemane. Quem bateu nele? Quem bateu nele? Ninguém. Por onde saiu sangue em Jesus no Getsemane? Por onde? Pelos poros. Angústia tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que começou a sair sangue pelos poros. Ninguém bateu nele. Foi levado para Anás, de Anás para Caifás naquela noite, dali para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos. E quando o dia estava amanhecendo, aconteceu isso que nós acabamos de ler. Pilatos encerrou o julgamento. A cruz foi colocada sobre os ombros de Cristo, dilacerado por ter sido chicoteado 2 vezes, por já ter na cabeça coroa de espinhos. E às 9 horas da manhã, ele é crucificado. 9 da manhã. Num julgamento ilegal, porque a lei dizia que nenhum prisioneiro deveria, nenhum condenado, o culpado, podia ser julgado à noite, tinha que ser de dia. Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz. Sabe que horas Jesus morreu? 3 horas da tarde. Sabe o que estava acontecendo no templo às 3 horas da tarde daquele dia? O Cordeiro Pascual estava sendo imolado. Mas ele fugiu. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Porque naquele dia o verdadeiro Cordeiro Pascual morria. Jesus não morreu de cruz. Ele morreu na cruz, mas não de cruz. Não foi a cruz que matou Jesus. A cruz só lhe trouxe sofrimento, agonia e dor, dispensáveis ao plano da salvação. Eu não posso provar, mas eu não tenho dúvidas. Sabe como Jesus morreria, ou como seria se os judeus tivessem aceito a Jesus como Messias? Era Páscoa. Talvez, eu fico pensando, Jesus se aproximaria do templo, arrastando seus pés de angústia, apoiado por amigos queridos, seus filhos amados, com ele, confortando, animando. Ele se deitaria no altar. Lembram de Isaac? Ele se deitaria no altar e provavelmente seria imolado pelo sumo sacerdote. Para Isaac teve um substituto, um cordeiro. Para Jesus não haveria. Ele seria imolado como Cordeiro Pascual. Aquela Páscoa, aquele sábado pascual seria o mais triste da história do povo de Deus. Mas na manhã da ressurreição,
Jesus ressuscitaria e a glória encheria Jerusalém. Mas nada disso aconteceu, porque veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas Deus não mudou os seus planos, eles continuam os mesmos. Mudou a forma. Ele vai criar a nova terra e o novo céu, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais cegos, aleijados, e os animais vão comer palha, capim, porque não haverá mais morte. E a velha Jerusalém será destruída para sempre. No seu lugar estará a nova Jerusalém, da qual o artífice e o construtor é o Senhor nosso Deus. Eu quero terminar com uma pergunta que ecoa ainda até hoje, a de Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Veja que eu estou perguntando como Pilatos perguntou. Eu não estou perguntando o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo. Eu estou usando a mesma expressão de Pilatos, porque quando você pensa nisso, é você. Que farei? Pergunte. Que farei? Que tenho feito de Jesus, o Messias? Dependendo da resposta, o resultado será uma coisa ou outra coisa. Que farei de Jesus chamado Cristo? Eu sei que você tem feito dele o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Criador, o seu Rei, o seu Mestre, o seu tudo. Eu sei, porque você está aqui na igreja. Eu sei. Continue assim, irmão. Continue assim, irmã. Ame Jesus. Viva por Jesus. Pense em Jesus. Medite em Jesus. Cante sobre Jesus. Fale com Jesus. Caminhe com Jesus. Trabalhe com Jesus. Porque Ele é tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é tudo. Pobres judeus, quão diferente teria sido a história do povo de Deus. Que essa história não seja nossa. Por isso, quando Ele fizer chamada, fala assim, eu lá estarei. Eu gosto do Salmo 23, porque no Salmo 23, o Senhor não é o nosso pastor. Que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu, não, Ele é meu. Confere? Ele é meu? Ele é meu? Ele é meu pastor. Há uma tradução errada aí. Ele é meu pastor e não é nada me faltará. E Ele nunca me faltará. Ele nunca me faltará. O pastor que é meu. Ele é seu, particular, exclusivo. Seu pastor. Eu quero fazer um convite para você. Não quero contar uma história triste para você chorar. Não. Eu quero que você ratifique a decisão que um dia você já tomou. Eu devia ter uns 8, 9 anos talvez, quando eu tomei essa decisão pela primeira vez. Eu nunca esqueço. Nunca esqueci. Eu
queria dar a você a oportunidade de, nesta noite, ratificar a decisão que você tomou um dia, e que você já ratificou algumas vezes ao longo da vida. Você sabia que o concerto da graça, a aliança da graça, Deus a repetiu várias vezes ao longo da história? Eu queria que você dissesse a Jesus assim: eu continuo te aceitando como meu Salvador. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Mestre, Tu és o meu Deus. Quer dizer isso? Quer dizer isso? Eu quero. Então vem aqui. Levante e vem aqui. E daqui da frente nós vamos cantar: quando eu for então chamado, eu lá estarei. Não tenha medo não. Com esse gesto, com essa atitude simples, você está dizendo a Jesus: eu continuo te servindo. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. É uma decisão pessoal sua. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu me ajoelhei, eu estava sozinho no ambiente onde eu estava, e eu me ajoelhei e eu disse assim para o Senhor: com esse gesto simples eu te adoro. Na manhã desse novo dia, eu disse para meu Deus, e com esse gesto simples de ficar em pé e estarmos juntos aqui, nós estamos dizendo para o Senhor Jesus: eu continuo te aceitando como meu Salvador. Pode dizer para Jesus assim, você pode dizer depois: Senhor, eu sou um zero à esquerda, eu sou pecador, eu sou um fumado, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho minhas lutas, mas eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Você pode dizer isso, diga muitas vezes: eu te amo. Sou pecador, sou falho, sou ser humano, tenho minhas dificuldades, mas eu te amo, eu te aceito, Tu é meu Senhor. E um dia, quando Ele voltar, Ele vai nos chamar, e a gente vai estar lá. Vamos cantar? Coloque a letra aqui, pessoal lá do som. Eu não consigo aqui. Cadê a letra lá? Isso, quando for então chamado. Vamos lá? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia glorioso então romper, foi aos remidos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu for, sim, lá estarei. Aprovado hei de estar perante o Rei. Querido Pai, nosso Deus, humildemente levanta minha mão ao céu para pedir aos Teus filhos a ratificação da entrega que fizeram outra vez ao Senhor Jesus. Que o sangue de Cristo, que hoje intercede por nós, confirme diante do universo que estes são Teus filhos e Tuas filhas, tão somente porque aceitaram a Jesus e creram nele, optaram por amá-lo, por servi-lo e por obedecê-lo. Cuida desses Teus filhinhos e dessas Tuas filhinhas, Senhor Jesus, da família que eles representam. Preserva-os em fé, em obediência, amando, servindo a Jesus com alegria, enquanto aguardamos o nosso Mestre voltar. Dá-nos a todos uma boa noite, um bom descanso, e que a Tua paz nos acompanhe. Oramos em Teu nome, agradecidos. Amém.
Sou feliz. Com quem? Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A gente se vê amanhã à noite, tá bom? Muito obrigado, pastor Jorge Mário. Aqui nos despedimos de cada um de vocês e aguardamos vocês amanhã às 19h45. Que Jesus nos leve em paz aos nossos lares.